falávamos a respeito do divórcio consensual e a respeito dos seus aspectos e tudo aquilo que deve estar contido na petição inicial de divórcio consensual. Eu acabei a aula anterior falando a respeito da recusa da homologação do divórcio e da separação judicial, que é um dispositivo contido no Código Civil. Importante retomar agora essa questão, falando a respeito da opinião de alguns doutrinadores sobre essa cláusula que possibilita que o juiz recuse a homologação do divórcio ou da separação quando ele perceber que existe uma flagrante, digamos assim, injustiça, ou então que não se está respeitando os direitos de ambos os cônjuges, um descompasso quanto a esses direitos, ou então de que estão sendo esquecidos ou não respeitados os direitos dos filhos. Essa cláusula é chamada de cláusula de dureza. E alguns autores, tais como Maria Berenice Dias, dizem que ela não deveria existir, porque o Estado não deveria ter uma interferência tão grande assim no divórcio consensual ou na separação consensual, em função de que nós teríamos aí um acordo e este acordo deve espelhar e respeitar a vontade dos dois lados, bem como os interesses dos filhos. Então, essa cláusula de dureza é bastante criticada por alguns autores, mas ela se mantém. E outra coisa que os autores trazem como argumento para criticar essa cláusula diz respeito ao fato de que não homologar o acordo de divórcio ou de separação significa manter o casamento e muitas vezes manter uma relação que já não é a ideal e não é boa para um dos dois lados ou para ambos e muitas vezes até com reflexos negativos para os filhos. Então, quem defende que essa cláusula não seja observada, que em qualquer situação seja homologado o acordo, tem esse argumento de que muitas vezes o desrespeito para com os cônjuges e com os filhos é muito mais na negativa da homologação do que no próprio acordo que eles já acertaram e já assinaram. De todo modo, não obstante esse debate, esta hipótese de não homologação do acordo de divórcio ou de separação judicial em casos nos quais não estão protegidos e devidamente respeitados os direitos dos filhos ou dos cônjuges, ela se mantém e é possível que o juiz lance mão deste argumento para deixar de homologar o divórcio ou a separação. Na sequência, nós falaremos a respeito do divórcio judicial litigioso, aquele divórcio no qual nós temos duas partes que não conseguem chegar a um consenso e por isso propõem judicialmente o divórcio litigioso. Esse divórcio, então, é proposto por um lado e pode ser contestado pelo outro caso a pessoa queira lançar mão dos seus direitos constitucionais de contraditório e ampla defesa. O outro lado pode também dizer que está de acordo com a proposta e que pretende efetivamente o divórcio. E a partir daí, o que era litigioso se torna consensual, eles fazem um acordo e o juiz homologa este acordo. A legitimidade para ajuizar uma ação de divórcio litigioso é das partes, ou seja, o casamento é um ato personalíssimo e o divórcio também deve ser. E aqui é importante fazer um parênteses, porque nós exigimos ou temos uma exigência legal de que as partes participem do divórcio, os dois, mas nós podemos recordar que, por exemplo, o casamento, que como eu disse antes é considerado um ato personalíssimo, trabalha com a hipótese do casamento por procuração. Então, em muitos momentos se defende a hipótese de nós termos um divórcio litigioso, né, no qual uma das partes não pode estar presente e pode então ser representada. Esta hipótese, e aí é uma exceção à regra do procedimento de divórcio como procedimento personalíssimo, essa hipótese se dá quando eventualmente existir incapacidade de um dos dois lados, né? E essa incapacidade deve estar presente a partir de um procedimento de interdição. Então, um dos dois foi interditado e, consequentemente, ele tem um curador que vai representá-lo em juízo. Esse curador, muitas vezes, é o próprio cônjuge. E, nesses casos, se o curador for justamente o outro lado da ação,
Eventualmente e excepcionalmente pode esta representação em juízo se dar por seus ascendentes ou por seus colaterais, seus irmãos. Então é uma exceção. Importante mencionar que nessas questões deve-se recordar a Lei 13.146 de 2015, que é justamente aquela que fala da atual incapacidade e do consentimento assistido ou dos atos judiciais a partir da assistência de um terceiro. Então, esta lei deve ser observada e deve ser considerada quando se falar a respeito de um divórcio com uma das duas partes interditada ou com problemas, deficiências que não lhe permitam decidir sozinha. Além disso, se um dos cônjuges é incapaz, o divórcio não poderá ser extrajudicial. Até porque, sendo litigioso, modalidade que nós estamos falando agora, ele não poderá ser extrajudicial. Mas ainda que houvesse consenso, não seria possível fazer um divórcio extrajudicial em função desta incapacidade. Quando eu tenho um divórcio litigioso, a partir do artigo 53, inciso 1 do CPC, na letra A, eu tenho a competência territorial para que seja proposta a ação. Então, a letra A diz que é competente para o divórcio litigioso o domicílio do guardião de filho incapaz. Antes, nós tínhamos como foro privilegiado o foro da mulher. A partir de 2015, quando entrou em vigor a lei quando entrou em vigor o Código de Processo Civil, nós passamos a trabalhar então como foro competente aquele do domicílio de quem mantém a guarda ou está com o filho menor ou incapaz. Se nós tivermos uma situação de divórcio litigioso no qual não existam filhos menores ou filhos incapazes, nós caímos na vala comum e o foro competente é o foro de domicílio do requerido ou da requerida. Então, trabalhamos aí com a regra comum do processo civil para procedimentos litigiosos. Afora isso, importante mencionar que o divórcio judicial litigioso segue os demais passos avistados anteriormente. Claro que nós podemos ter aqui uma audiência de tentativa de conciliação ou até mesmo um procedimento de mediação que é muito utilizado para tentar diminuir o conflito e até mesmo buscar um acordo. A mediação nesse sentido propicia o diálogo e também, se não ocorrido o acordo, seja na mediação ou na audiência de conciliação, nós podemos ter então, depois de feitas as demais provas necessárias para comprovar os argumentos dos dois lados, nós podemos ter a audiência de instrução e julgamento com a tomada do depoimento pessoal das partes e também coitiva de testemunhas. Depois de vencida essa etapa, do mesmo modo como no divórcio consensual, será expedido o formal de partilha e antes disso mesmo é possível que o juiz já tenha decretado o divórcio propriamente dito, mantendo o procedimento com relação às demais cláusulas e ao decretar o divórcio já determinar a expedição do mandado de averbação ao cartório de registro civil das pessoas naturais, exatamente como vimos anteriormente. Então, de uma maneira muito estreita, esse é o procedimento de divórcio litigioso, sempre recordando que é um procedimento mais custoso, porque nós poderemos ter, por exemplo, a necessidade de peritos nomeados e, se não existir justiça gratuita, peritos remunerados para avaliar o patrimônio, para analisar os livros de alguma empresa que seja objeto de partilha e verificar o valor das cotas sociais e assim por diante. Isso demanda custo e demanda tempo. Por isso, o divórcio litigioso é um caminho mais longo, demorado e economicamente desfavorável aos cônjuges. Mas, em não sendo possível o consenso, é o caminho que assiste a essas pessoas para buscarem o fim do vínculo conjugal. Porém, nós podemos ter o divórcio consensual, quando estas pessoas, antes da proposta da ação, conseguirem chegar a um acordo, a um consenso. Nesse caso, eu vou ter no divórcio litigioso
o divórcio consensual, assim como no divórcio litigioso, as mesmas cláusulas anteriormente mencionadas. Se porventura o casal não possui filhos menores ou incapazes, eles precisam acertar nome, caso um cônjuge tenha adotado o nome do outro, recordando mais uma vez que hoje o marido pode adotar o nome da mulher, assim como ela já podia anteriormente fazê-lo. E nós temos ainda a necessidade de falar a respeito dos alimentos entre os cônjuges e da partilha de bens, caso eles não tenham postergado isso para um momento posterior. Então nós temos aqui cláusulas para um divórcio, seja ele litigioso ou consensual, quando as partes não tiverem filhos. Importante dizer que nós não discutimos culpa no divórcio. Então a questão do nome, de permanecer ou não com o nome de casado, é muitas vezes uma decisão do cônjuge que adotou o nome do outro. Porque não havendo mais culpa, não haveria obrigatoriedade de deixar este nome, que muitas vezes já se incorporou à pessoa do divorciando ou da divorcianda, e que ao deixar de utilizar poderia gerar uma consequência muitas vezes profissional ou até de ordem pessoal. Aqui é importante dizer que nós devemos trabalhar com o nome enquanto um resgate, uma identidade e uma forma de comprovar a sua trajetória. A questão dos alimentos entre os cônjuges também, seja consensual ou litigioso, nós não discutimos culpa. E desse modo, eles precisam ser ou acordados ou decididos via sentença quando eu tiver um dos cônjuges precisando ou estando em situação de necessidade. Hoje, os alimentos entre os cônjuges já não são tão frequentes, porque na maioria das famílias nós temos os dois trabalhando e com condições de se autoprover. Caso não seja essa a situação, poderá então ser acordada ou decidida via sentença, no caso divórcio litigioso, um valor, uma contribuição para a manutenção daquele que sozinho não pode prover as suas necessidades e as suas despesas. Por fim, a questão da partilha. Como disse antes, pode ser deixada para um momento posterior, mas sempre recordando que a partilha se dá não só dos créditos ou do patrimônio, dos bens, mas também das dívidas, dos débitos. Então, o casal que tem valores a pagar, credores, deve acertar também quem efetuará esse pagamento. Sempre recordando que toda a questão que envolve patrimônio deve respeitar o regime de bens. Se porventura esse casal tiver filhos menores ou incapazes, a estas cláusulas que eu acabei de mencionar, nós precisamos acrescentar outras. Que cláusulas são essas? Primeiramente, é preciso que eles decidam entre si, através de um acordo, ou então no litigioso, que o juiz decida as questões que envolvem a guarda, a convivência, ou mais conhecida por todos como visitas, e a verba alimentar, a contribuição para o sustento e a criação dos filhos. Estas questões são muito importantes e muitas vezes o divórcio não se torna consensual ou não é consensual porque existem questões que envolvem filhos e que eles não conseguem chegar a um consenso, eles não chegam ao consenso quanto a isso. Então, quando eu falo de guarda, só para recordar, a guarda pode ser exclusiva ou pode ser compartilhada. A guarda compartilhada hoje poderia ser a regra de acordo com o nosso Código Civil. Porém, nós já vimos na semana anterior que 74,4% das guardas definidas no Brasil hoje ainda são exclusivas e são da mãe. Não obstante, nós temos um crescimento de 12% no ano de 2016. Estes dados são de 2016. Então, apesar de podermos ter, e existe um fomento para isso no Código Civil, uma guarda compartilhada, na maioria das vezes a definição, através do acordo entre as partes ou da sentença do juiz, é pela guarda exclusiva e ainda com a mãe.
Com relação à convivência ou visitas, é importante que fique definido e assegurado que aquele que não detém a guarda, e mesmo existindo uma guarda compartilhada, aquele que não tem a residência principal, ou seja, não vive com o filho a maior parte do tempo, tenha definida a sua convivência. Esse direito de convivências muitas vezes se dá aos finais de semana, nada impedindo que seja acordado ou decidido pelo magistrado dias e períodos da semana para que esta criança ou esse adolescente possa conviver com outro genitor. A convivência é extremamente importante. É fundamental para que não haja ruptura dos laços e muitas vezes ela não é assim compreendida por um ou por ambos os lados, gerando um litígio. Por fim, é preciso acertar a pensão alimentícia ou a contribuição para o sustento dos filhos, recordando que quem detém a guarda paga alimentos chamados próprios, porque dá na sua casa alimento, sustento, habitação, assistência para esse filho. Quem não vive todos os dias, não detém a guarda com este filho, vai contribuir financeiramente com valores para que essa criança ou esse adolescente tenha uma boa educação e uma boa criação. No mundo ideal, isso deveria funcionar bem e deveria se dar desta maneira. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem assim, existindo muitas vezes divórcios litigiosos com uma briga muito acirrada em função destas questões. Então, só para recordar, nós precisamos ter todos esses itens quando tivermos filhos menores ou incapazes. E só os 3 primeiros quando nós tivermos um divórcio litigioso que não tenha filhos menores ou filhos incapazes, para que se trate dessas questões e se acerte então a vida dessas crianças ou adolescentes. Dando prosseguimento, é importante falar a respeito do divórcio extrajudicial. Fechando a questão anterior, o divórcio ele pode ser judicial litigioso ou judicial consensual. Paralelo a isso, o próprio Código de Processo Civil previu no artigo 733 o divórcio extrajudicial. Esse divórcio extrajudicial só pode acontecer quando não existirem filhos menores ou incapazes e quando existir consenso. Outro requisito básico é que os próprios cônjuges sejam capazes. Se um deles estiver interditado, não é possível fazer o divórcio extrajudicial. Por que o divórcio extrajudicial não pode trabalhar ou não pode existir quando o casal tiver filhos menores ou incapazes? Porque nesse caso é preciso a interferência e a promoção do Ministério Público como fiscal e como aquele que garante ou que fiscaliza a garantia dos direitos dessas crianças ou adolescentes ou desses incapazes. Nesse caso, num divórcio extrajudicial, eu não tenho a presença do Ministério Público. Por isso, quando o casal busca um divórcio nessas situações, ele é direcionado para o judiciário. Mas, se não existir nenhuma dessas situações, ele pode fazer o divórcio extrajudicial. Uma interrogação que persiste: e se porventura o casal não tiver filhos, tiver plena capacidade, estiver de acordo quanto ao divórcio extrajudicial, mas a mulher estiver grávida? Nesse caso, eles devem ser encaminhados para o judiciário para lá então proceder no divórcio consensual. Por quê? Porque o nascituro tem direito a alimentos. Vamos recordar aqui a questão dos alimentos gravídicos, da Lei 11.804 de 2008. Esta lei trabalha com os alimentos gravídicos, que são aqueles alimentos prestados à mulher no decorrer da sua gestação, para que ela tenha então uma gestação saudável e que dê então à luz a uma criança com plenas condições de sobreviver de modo saudável também. Esses alimentos são pagos à mulher, mas eles podem e devem estar garantidos no divórcio consensual ou litigioso. Se nós temos um nascituro e temos verba alimentar a este nascituro, ainda que pagos à mulher, é preciso a manifestação do Ministério Público. E nesse caso, o divórcio extrajudicial não é o caminho para se fazer isso, e sim um divórcio consensual ajuizado junto ao Poder Judiciário. Além disso,
Nós temos também o fato de que no divórcio extrajudicial, as partes precisam ser assistidas por um advogado ou por um defensor público, caso não tenham condições para arcar com os custos e para arcar com os honorários advocatícios. A justiça gratuita deferida a uma pessoa que busca o divórcio extrajudicial, ela precisa comprovar que não tem condições, assim como no divórcio judicial, e ela engloba não só o trabalho do cartório e do defensor público, assim como também outros custos para a averbação do próprio divórcio e para a averbação da partilha de bens. O divórcio extrajudicial costuma ter uma utilização muito constante em função principalmente da sua economia de tempo e do fato de ser mais econômico, mais barato para as pessoas. Então, por isso ele é muito utilizado. A partilha de bens no divórcio extrajudicial também pode ser feita em momento posterior. O casal pode buscar o cartório e proceder no divórcio extrajudicial, acertando outras questões e deixando a partilha para depois. Caso tenham feito a partilha de bens ou pretendam fazer no divórcio extrajudicial, eles vão respeitar as questões que envolvem o próprio regime de bens e já sairão do encontro, ou melhor, da assinatura do divórcio, com um documento que servirá para averbação no cartório de registro de imóveis e no cartório de registro civil das pessoas naturais. Verifiquem que no divórcio extrajudicial eu não tenho trânsito em julgado. Ele se dá no momento da assinatura. Não existe homologação judicial. As pessoas assinam e naquele dia já podem encaminhar para os devidos locais, ou seja, os cartórios respectivos, a averbação do divórcio e a averbação da partilha de bens. Isso significa que se ganha muito tempo. Em média, um divórcio extrajudicial chega a consumir 10%, 15% do tempo que consumiria um divórcio judicial, ainda que consensual. Então, é muito interessante esse ganho de tempo e esta economia que o divórcio extrajudicial permite. Caso no divórcio extrajudicial seja estipulado valor de alimentos para um dos cônjuges, esta escritura pública serve de título executivo para fins de executar alimentos no caso de inadimplência. Então, nós temos aqui o artigo 585, inciso 2 do CPC, que diz que a escritura pública do divórcio extrajudicial é um documento que permite a execução, é um título executivo extrajudicial. Importante mencionar que no divórcio extrajudicial, aquilo que as partes declararem em frente ao notário não poderá ser objeto depois de desistência, ou seja, elas não podem retificar aquilo que combinaram, que acertaram na escritura pública de divórcio extrajudicial. Não é retratável essa escritura pública. A única hipótese, assim como no divórcio consensual, judicial, é de quando existir algum tipo de vício de vontade, erro, coação, dolo. Nesses casos, esta partilha ou essa escritura pública podem ser anuladas. Vejam que não é uma ação rescisória, é uma ação de anulação da escritura pública. E para que a pessoa proceda nessa anulação, ela precisa primeiramente comprovar que existiu a coação, que existiu o vício de vontade, e ela precisa então buscar via ação judicial essa anulação. O prazo prescricional para isto é de 4 anos e não efetuada nesse período, posteriormente deixa de existir a possibilidade. As partes, quando buscam o divórcio extrajudicial, precisam declarar ao tabelião que não existe ação judicial em andamento. E se porventura ela existir, eles precisam desistir daquela ação, extinguir o feito para depois proceder na partilha ou no divórcio extrajudicial. Isso é muito importante dizer, porque muitas vezes as pessoas, angustiadas pela demora,
com a ação judicial, buscam o caminho extrajudicial e não informam isso ao tabelião. É preciso dizer e serão questionadas a respeito. Não é possível que se tenha as duas situações simultaneamente. Dito isso, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, lembrá-los de entrarem e de comentarem e, enfim, participarem do fórum e dizer até a próxima aula.